Pronto, pois no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação penal, que é um dos temas mais importantes com relação ao processo penal. Quanto à ação penal, vai ser dividido em dois vídeos. Este, que é o primeiro, apenas com a explanação teórica, e um segundo vídeo com a leitura do código. Lembrando que essa explanação teórica ela também vai fazer abordagem ao código, mas vai ser uma abordagem relacionada ao contexto teórico, não uma individual, correto? Então é importante que ao longo do estudo acompanhe também no código para que facilite a compreensão dos conteúdos. Sobre a ação penal, inicialmente é importante saber o que é a ação penal. A ação penal é um direito público subjetivo de pedir ao Estado uma prestação jurisdicional, né? Então, a ação penal é quando eu chamo o Estado para ele realizar uma prestação referente a um tema, né? Nesse caso aqui, relacionado ao direito penal, né? Então, a ação penal é esse ato de chamar o Estado, chamar a atuação estatal. E quais são as características da ação penal? Tem muito a ver com o conceito. Então, a gente já deve saber de que é pública, né? De que é subjetiva. Outras características é que é autônoma, é abstrata, é instrumental, né? Os conceitos específicos dessas características não são tão fundamentais, mas é importante dizer de que é autônomo porque é diverso do direito de punir, ou seja, do direito material. É abstrato porque ele não depende da existência do direito material, né? De modo que o direito ele terá sido exercido mesmo que ao final sobrevier uma decisão absolutória. Ele é subjetivo porque o titular em regra, que é o Ministério Público, ele tem o direito de exigir a prestação jurisdicional, a prestação estatal, né? E é público porque a atividade é de natureza pública e a ação ela é exercida contra o Estado, né? E é instrumental porque a ação ela é o meio que deve ser usado para aplicar o direito material. Então, essas são as características. Mas também existem, né, e que é de fundamental importância, as condições da ação. O que são as condições da ação? São aqueles elementos que são principalmente debatidos pela doutrina, de que não devem faltar para que se prossiga. Por isso que são condições. Ou tem isso, ou não vai existir. Então, o que deve ter? Deve ter a justa causa, deve ter a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, né? E também o interesse de agir. Então, quais são as condições da ação na ação penal? É a possibilidade jurídica do pedido, é o interesse de agir, a legitimidade das partes e a justa causa, né? São essas as condições, as 4 condições da ação penal. Mas também existem as condições de procedibilidade, que são outras condições para além das condições da ação, que são fundamentais para que a ação penal ocorra. Por exemplo, seria a apresentação ou a representação do ofendido ou do seu representante legal, nas ações penais públicas condicionadas. Ou então, por exemplo, uma prova de laudo pericial nos crimes contra a propriedade material. Ou seja, são outros elementos para além das condições da ação que são fundamentais, por exemplo, as provas, uma representação quando necessário. Então, são outras condições que são indispensáveis para a propositura e também para a continuação da ação penal. E existem também os pressupostos processuais. Quanto aos pressupostos, eles se dividem, né? Os pressupostos eles são divididos em 2. E como é que os pressupostos eles são divididos? Pois bem, os pressupostos eles são divididos em pressupostos subjetivos e os pressupostos que são conhecidos como pressupostos objetivos.
Os pressupostos, eles são fundamentais, certo? Por quê? Porque sem eles, inclusive, a denúncia ou qualquer outra questão não vai valer, vai ser rejeitado. Então, quais são os pressupostos subjetivos? Quando eu falo de subjetivo, ele tem a ver muito com aqueles que participam de alguma forma. Nesse caso, o juiz, que eu vou observar se ele tem esses pressupostos para que a ação possa continuar, e também eu vou ver com relação às partes. Então, os pressupostos subjetivos, eles estão relacionados ao juiz e à parte. O que o juiz ele tem que ter? O juiz ele tem que ter investidura, ele tem que ser competente e tem de forma imprescindível que haver a ausência de suspeição. Então, os pressupostos subjetivos estão relacionados ao juiz e às partes. E o juiz, ele deve ter a investidura, a competência e a ausência de suspeição. As partes, a parte ela tem que ser capaz. A parte, ela deve ter a capacidade de ser parte, de estar em juízo. E, além disso, a capacidade postulatória quando necessário. Então, relativa às partes é a capacidade de ser parte, de estar em juízo, sozinho, e também a capacidade postulatória, dependendo do caso. Então, com relação às partes, é a capacidade, seja ela qual for. E com relação ao juiz, é a investidura, a competência e a ausência de suspeição. Mas e com relação aos pressupostos objetivos? Os pressupostos objetivos, eles também estão relacionados a duas vertentes. Os pressupostos objetivos, eles são divididos em extrínsecos e os pressupostos intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos refere-se à ausência de fatos impeditivos para o regular trâmite do processo. E já os intrínsecos refere-se à regularidade formal, com respeito à disciplina legal e, portanto, ao devido processo legal. De forma resumida, o que quer dizer? É que o extrínseco diz que de forma alguma, deve ter fatos impeditivos. Não pode ter fatos impeditivos para a tramitação desse processo. E os intrínsecos, ele diz o quê? Que deve existir o devido processo legal. Então, o intrínseco diz que deve existir o devido processo legal. E o extrínseco, ele diz que não pode haver fatos impeditivos. E uma pergunta boa seria: e aí, pode faltar alguns desses? Não. Os pressupostos não podem faltar nenhum desses, sejam eles subjetivos ou objetivos. O juiz não tem competência, não pode. Mas a parte ela não tem capacidade de estar em juízo. Ela não tem capacidade nem de ser parte, então também não pode. Mas tem um pressuposto objetivo que diz que não pode estar ocorrendo, então não pode, já vem dizendo não pode. Então, tudo isso tem que ser respeitado, as condições da ação, de procedibilidade e dos pressupostos processuais. E quanto à ação penal, existem as classificações. A ação penal ela é de dois tipos. É a ação penal pública e a ação penal privada. Vamos começar primeiro, então, com a pública. A ação penal pública, ela tem como principal ênfase que ela é oferecida
né, através de uma denúncia pelo Ministério Público. A principal peça é a denúncia. Então, aqui na pública, vou colocar aqui algumas características, e a primeira é com relação à peça. A peça é uma denúncia, e essa denúncia ela está totalmente relacionada ao Ministério Público. Já na ação privada, já para adiantar a característica de diferenciação principal, é que não é através de uma denúncia, é através de uma queixa feita pelo ofendido. Não é o Ministério Público que é o principal para oferecer, é o ofendido. Por que eu digo assim, questão de principal? Porque a gente vai ver que tem casos, por exemplo, que existe uma queixa subsidiária da pública, que é outra situação, e que aí a gente vai ter uma hora o Ministério Público, outra hora é o ofendido. Então, o que é importante saber é que, regra em geral, a pública, a peça é a denúncia oferecida pelo Ministério Público. E, na ação penal privada, a peça é a queixa oferecida pelo ofendido. E com relação à vertente pública, né, é importante saber de que existem outras classificações. Por quê? Porque a ação penal pública ela é dividida em condicionada e incondicionada. Então, eu tenho a ação pública incondicionada e condicionada. A ação pública incondicionada ela está relacionada a 3 princípios, que é o da oficialidade, da obrigatoriedade e da indisponibilidade, certo? E é importante escrever esses 3 princípios para se entender de que essa incondicionada ela é promovida pelo Ministério Público através da denúncia e que ela depende apenas da justa causa, ou seja, da prova material, mas os indícios de autoria. Na incondicionada, o Ministério Público, para oferecer, ele não vai precisar, basicamente, de representação ou de requisição do ministro de forma alguma. Ele não vai depender, basicamente, de nada, né, para oferecer a ação penal. Ele não depende da vontade do ofendido ou de requisição da autoridade. Ele vai lá e oferece a denúncia. Ele não depende de nenhuma questão para oferecimento da peça, da denúncia, certo? É diferente do que vai acontecer na ação pública condicionada. Por quê? Porque na ação pública condicionada, ele vai depender ou da representação do ofendido, como aqui já vem mostrando, ou da requisição do ministro da Justiça. Primeiro, com relação à requisição, né, do ministro da Justiça, também se aplicam os mesmos princípios, né, falados sobre a ação penal pública nos diversos casos. Mas quando é que vai precisar da requisição do ministro da Justiça? Vai se precisar, né, dessa requisição nos casos de extraterritorialidade da lei penal brasileira, né, nos casos de crime contra a honra do presidente da República ou do chefe do governo estrangeiro. E é importante dizer de que essa questão da requisição do ministro da Justiça é uma condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. Então, não pode faltar nesses casos, certo? A requisição ela é ato administrativo discricionário, ela não vai vincular o Ministério Público. Por quê? Porque este está obrigado a propor ação penal se ausente prova da ocorrência do delito ou de indício suficiente da autoria. E a requisição ela não admite retratação e não está sujeita a prazo decadencial, né? Então, essa é a principal vertente. A representação do ofendido, a condicionada representação do ofendido, também refere-se aos mesmos princípios. E qual é a diferença? É que a condição de procedibilidade é a representação do ofendido ou do seu representante legal,
e que essa representação ela também não vincula o Ministério Público, porque este não está obrigado a propor se ausente provas da ocorrência do delito. E que a retratação, que a gente também vai falar mais à frente, ela é possível, só que só até o oferecimento da denúncia. No caso da Lei Maria da Penha, que é uma exceção, porque a vítima ela pode se retratar até antes do recebimento da denúncia e ouvir do Ministério Público, né? E o direito de representar ele está sujeito a prazo decadencial, normalmente de 6 meses, né? E esses 6 meses é contado a partir do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Então, esses são pontos totalmente importantes. Então, a ação penal pública é aquela promovida pelo Ministério Público através de uma denúncia. Esta pode ser condicionada ou incondicionada. A incondicionada é a regra. Por quê? Porque ela não depende de nenhuma condição, seja de representação ou seja de requisição. O Ministério Público pode oferecer a peça diretamente, diferente da condicionada, onde o Ministério Público ele vai depender ou da representação ou ele vai depender da requisição do ministro da Justiça, certo? E essa representação do ofendido, ela, em caso, por exemplo, de falecimento, pode ser substituída pelo cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Outro ponto muito importante que trouxe aqui o nosso esqueminha. Já na ação penal privada, né, ela é diferente, porque a ação penal privada, ela vai tratar de outras vertentes e quem vai oferecer ela é o ofendido, né? O ofendido é que vai, através de uma queixa, iniciar todo o processo, né? Então, é importante dizer que o titular é o ofendido, que o meio é uma queixa-crime e que o veículo é o advogado da Defensoria Pública, né? E existem 3 tipos de ações penais privadas: a exclusiva ou propriamente dita, a personalíssima e a subsidiária da pública. Primeiramente, a exclusiva, né? A ação penal exclusiva, ou também chamada de exclusivamente privada, ela está relacionada a 3 princípios. Somente ela, né? É importante dizer que somente ela inicialmente. E aí, posteriormente, eu vou dizer se aplicam ou não também esses princípios aos demais tipos. O princípio da oportunidade, da disponibilidade e da indivisibilidade, né? Esses estão relacionados à exclusiva, né? E o que acontece? A ação penal exclusivamente privada ela tem um prazo decadencial de 6 meses. E também esses 6 meses estão sujeitos à perempção, né? Na verdade, está muito associado à vertente de perempção quando eu deixo, de forma bem específica, quando eu deixo de realizar algum ato que seja incompatível com a minha vontade de oferecer uma ação penal, de iniciar uma ação penal, né? Então, por exemplo, quando eu deixo de promover o andamento por 30 dias seguidos, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua capacidade de não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, quando deixo de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, quando eu também deixo de formular o pedido de condenação nas alegações finais, quando sendo querelado pessoa jurídica, essa se extingue sem deixar sucessor. Então, são vertentes importantes na ação penal exclusivamente privada. Na personalíssima, né, esses estão associados também aos princípios da ação penal exclusivamente privada. E na personalíssima, ela é aquela que pode ser promovida apenas pelo ofendido, né? E uma hipótese que está muito relacionada à personalíssima é, por exemplo, o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Este relacionado a casamento.
em que a queixa penal ela só pode ser proposta pelo contraente do casamento que foi enganado e por mais ninguém, né? E ele tem as demais características idênticas da ação penal exclusivamente privada. E, além disso, em caso de falecimento, entende-se haver a perempção, não sendo possível a substituição processual. Então, nesse caso aqui, eu não vou poder substituir, né, processualmente por outra pessoa, seja o irmão, o cônjuge, não pode. E a subsidiária da pública, ela é muito importante. Ele não se aplica os princípios da ação penal pública, né? E o perdão do ofendido e a renúncia, ela não vão gerar efeito, né, nessa aqui. Vamos lá, então o que acontece? É que é admitido nos crimes de ação pública se esta não foi intentada no prazo legal. E o Ministério Público ele pode editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O que acontece? O que é a subsidiária da pública? É uma ação que ela é para ser de natureza pública. Só que o Ministério Público passa de 6 meses e não oferece a denúncia. Então, eu pego e realizo uma ação privada subsidiária da pública, né? Eu é que dou início. Por quê? Porque o Ministério Público foi inerte. Então, tem que ter a inércia. O Ministério Público passou 6 meses e não foi dado andamento, né? Não ofereceu. Então, a pessoa vai lá e oferece essa subsidiária da pública. O direito à queixa subsidiária está sujeito ao prazo decadencial de 6 meses, contado do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia, ou seja, contado do dia em que foi aquele último para o Ministério Público ter feito a propositura, né, o oferecimento dessa denúncia. E nesse caso não ocorre perempção, pois em caso de negligência do querelante, o Ministério Público ele tem o dever de retomar a ação como parte principal. E a inicial também é uma queixa. O que acontece? O que ele quis dizer com isso? O Ministério Público foi inerte, então eu entrei com a subsidiária da pública. Só que, a qualquer tempo, o Ministério Público pode retomar aquela ação, inclusive para aditá-la, né? Inclusive para repudiá-la, né? Então, ela é uma ação que, mesmo que você não realize um ato XY, mas o Ministério Público ele vai intervir e vai realizar esse ato. O Ministério Público ele depois vai ficar com aquela ação e realizar certos atos. Então, esses são os principais tipos de ação penal. Outro ponto importante são algumas outras características que são muito viáveis de saber. Primeiramente, a obrigatoriedade da ação penal pública, né? Porque quando a ação penal pública, sendo esta de propositura obrigatória, sempre que presentes as condições da ação, né? Então, o que acontece? A ação penal pública, ela sempre é obrigatória, né? E ela vai ser obrigatória sempre que estiverem presentes aquilo que a gente mencionou, né? Que as condições da ação, os pressupostos processuais, a prova da existência do crime, os indícios suficientes da autoria. Só que tem algumas vertentes que, caso aparecendo, não vai ser necessária ação penal, perdão. Por quê? Porque elas são antes dela e que vão fazer com que a ação penal não seja proposta. Por exemplo, quando eu faço um acordo de não persecução penal, eu não vou, né, entrar com uma denúncia ou com uma queixa. Por quê? Porque ela é antes da ação penal justamente para evitar a ação penal, né? Então, não só o acordo de não persecução penal, mas, por exemplo, também a transação penal,
os termos de ajustamento de conduta, tudo isso vai evitar que a gente precise da propositura de uma ação penal. Então, também tem que ter muito cuidado. É obrigatório, mas se existir alguns desses, aí você não falou ainda de ação penal. Ainda não vai existir porque eles são anteriores, né? Agora, que é obrigatório mas ocorrendo alguns desses, aí não vai ser iniciada a ação penal. E com relação à denúncia, a denúncia a gente já viu que ela é a peça da ação penal pública e ela, em resumo, ela deve conter a exposição do fato com todas as suas circunstâncias, não se admitir a denúncia genérica. Tem que ter a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo e também tem que ter a classificação do crime, assim como também o rol das testemunhas. Outro ponto importante é que se o réu estiver preso, vai ter um prazo de 5 dias, contado da data em que o Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto, certo? E outra questão é que a denúncia ela pode ser rejeitada se ela for inepta, se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação e também se faltar justa causa para o exercício da ação penal. E quando recebida a denúncia, o réu ele é citado para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias, né? E com relação à queixa, ela de forma bem parecida deve conter também a exposição do fato com a circunstância, a qualificação do acusado, do esclarecimento de alguma forma que se possa identificar ele, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha, né? É muito importante. E a queixa, ela pode ser dada por procurador com poderes especiais, devendo contar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos depender de diligência que devem ser previamente requeridos no juízo criminal, né? E outro ponto importante é que a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, ela poderá ser aditada pelo Ministério Público, né? Por quê? Porque é a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Esse caso aqui é o da ação penal pública subsidiária, né? Ação penal privada, né? Que é subsidiária da pública. Por quê? Porque nesse caso, ela necessariamente ela é uma ação penal pública. Então, o Ministério Público, mesmo que você ofereça uma substitutiva, mas ele vai tomar de conta do processo da ação penal. E outra vertente que sempre cai com relação à renúncia e o perdão. A renúncia ao direito de queixa, ela dá-se antes do seu oferecimento, né? E é perfeitamente possível, visto que nas ações penais privadas não se aplica o princípio da obrigatoriedade. E outra coisa, a queixa contra qualquer dos autores do crime, ele vai obrigar a todos, de modo que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. A renúncia, ela também pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando ela é através de uma declaração assinada. E a tácita é quando houve por parte do ofendido a prática de um ato incompatível, né? E além disso, a renúncia ela é uma causa extintiva da punibilidade. E quanto ao perdão, ele basicamente ele é muito importante porque ele é bem parecido com a renúncia na vertente de que se eu perdoo um, eu perdoo todos. Ou eu perdoo todos, ou eu não perdoo nenhum. Então, o perdão do ofendido, ele dá-se depois que a ação penal privada já foi proposta, é uma causa de extinção de punibilidade e também pode ser expresso ou tácito. O contrário da renúncia, o perdão ele é bilateral, então ele também tem essa vertente de depender da aceitação do querelado. Concedido o perdão, né, ele vai ter que aceitar ou não.
e o perdão concedido a um aproveitará a todos, né? Então, são essas vertentes que são mais importantes.